Hoje, falar de um livro que é uma tragédia anunciada da nossa cultura, um livro que, por ter sido escrito em 1967, na verdade publicado em 1967, demonstra que não foi por falta de aviso que chegamos até esse estado de coisas calamitoso no que tange à cultura e à barbarização do brasileiro. Hoje o comentário introdutório será sobre a invasão vertical dos bárbaros. Mário Ferreira dos Santos. Quem acompanha o trabalho do professor Olavo de Carvalho sabe que o Mário Ferreira dos Santos foi uma influência indelével na construção do seu pensamento, bem como também no seu modo de se expressar, seja na fala ou seja pela escrita, né? Ao ler este livro, que é um livro específico do Mário Ferreira dos Santos, você vai perceber que a escrita do Olavo ela é muito semelhante ao estilo do Mário Ferreira dos Santos, né? Que era um grande pensador brasileiro, dispensa comentários, a sua contribuição reconhecida internacionalmente, inclusive. O Mário Ferreira dos Santos que se formou, na verdade licenciou-se em Direito e em Ciências Sociais pela Universidade de Porto Alegre, né? Porém se notabilizou como filósofo. Mais um aí dos filósofos que não provém da academia, né? Crítica essa situação da nossa formação filosófica acadêmica no Brasil, é uma tragédia, né? E do que vai falar o Mário Ferreira dos Santos neste livro Invasão Vertical dos Bárbaros, né? Por que eu disse que é um livro específico do Mário Ferreira dos Santos? Porque é uma denúncia, tá? Não é um livro técnico, tá? Não é um livro denso, não é pesado, é uma leitura corrida que dá para se fazer. E por que é uma tragédia anunciada, né? Porque aqui o Mário Ferreira dos Santos ele denuncia tudo que nós estamos vivendo hoje. É incrível que os apontamentos que ele vai fazer quanto à paixão do brasileiro por futebol, por exemplo, ou ainda no modo como o brasileiro trata os políticos, ou ainda no modo como o brasileiro desconfia do político honesto. Tem um ensaio aqui, tem um texto aqui que ele vai dizer, por exemplo, que se o cara não passar pelos noticiários, pelo jornal, com acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e o caralho a quatro, o cidadão não vai se lembrar dele. Enquanto que aquele político honesto, ou é Bolsonaro, e que nunca esteve envolvido com esse tipo de maracutaia, né, ou ele é relegado ao esquecimento, ou as pessoas passarão a desconfiar da honestidade dele. E logo, logo surgirá alguém dizendo que, olha, não sei não, mas eu ouvi dizer que... eu ouvi falar, o fulano me contou, né? O que o Mário Ferreira dos Santos vai dizer aqui? Que isso é um indício da barbarização, porque você vai gerar uma grande desconfiança da virtude alheia, né? E aqui especificamente do homem, de um modo geral, né? Então você nunca vai acreditar que a pessoa é uma pessoa de bem. Você sempre vai procurar ali um indício de mau comportamento, de corrupção e etc. E é engraçado que nós vemos isso hoje, né? Pegando aqui o exemplo do Bolsonaro, que eu acho que é público e notório, sempre vai surgir ali uma lista de furnas, né? Que o próprio cara pediu para se investigar. Eu nunca vi isso, um culpado pedir para que se investigue ele mesmo, né? Muito pelo contrário, a gente vê pessoas tendo que ser conduzidas coercitivamente à polícia, né? E aqui isso é um indício de barbarização do brasileiro, essa desconfiança eterna na honestidade alheia. É uma das coisas que ele traz aqui. Outra coisa que o Mário Ferreira dos Santos vai trazer aqui é a forma jocosa como a inteligência é tratada, ou como um homem inteligente ele é tratado, né? Sempre você tem a figura daquele cara desbocado, que não está muito afim de nada, e ele é exaltado, né? Como se toda a sua astúcia fosse sinal da mais nobre e alta virtude. Enquanto o outro, que é um pouco mais modesto, mais moderado, estudioso, que quer se dar bem pela via correta, né? Ele é visto como um ser digno de riso, né? Ou seja, isso é um indício da barbarização também. E aí, por que o Mário Ferreira dos Santos vai falar que isso é uma invasão
vertical, né? Ele começa aqui dizendo, por exemplo, eu vou ler aqui um pedaço da orelha do livro. Na verdade, a invasão gradual e ampla dos bárbaros só se processa horizontalmente, né? Pela penetração no território civilizado, mas também verticalmente, né? Ou seja, não se processa só horizontalmente, mas também verticalmente, que é a que penetra pela cultura, solapando seus fundamentos e preparando o caminho à corrupção mais fácil do ciclo natural, como aconteceu no fim do Império Romano e como começa a acontecer agora entre nós. Essa é a denúncia que ele vai fazer, né? E aí, o livro é dividido em duas partes. É um livro que não chega a ter 200 páginas, tá? Não chega a ter 200 páginas, é fininho. Mais um livro pela Realizações, né? Para variar. Não chega a 200 páginas. E o livro é duas partes. A invasão vertical dos bárbaros na sensibilidade, na afetividade. É por isso que ele traz muito a questão da relação do brasileiro com a cultura e como isso vai manifestar na sua sensibilidade, ou seja, no modo como perceber as coisas, e na afetividade, que é no modo como se relacionar com estas coisas, né? Ou seja, por exemplo, no caso do cara inteligente, né, como que isso afeta a sensibilidade, ou seja, o modo de ver, sempre um cara deslocado do seu mundo, né? O cara que é inteligente, que é dedicado, é um ser digno de riso, digno de deboche, e esse riso, esse deboche, essa desconsideração com a virtude do estudo, da busca pelo conhecimento, é um indício de que a afetividade foi afetada pela barbarização, né, dos costumes. Então ele vai... são vários textos, tá? Não dá para ler, senão o vídeo fica muito longo. São vários textos, e a primeira parte é a invasão vertical dos bárbaros na sensibilidade e na afetividade, e a segunda parte é o barbarismo e a intelectualidade. É curioso como o Mário Ferreira dos Santos vai falar coisas aqui que nós vivenciamos hoje, não é à toa que esse é um livro de denúncia, e que, se considerarmos que foi publicado em 67, não foi por falta de aviso que chegamos até aqui. Você consegue perceber a inércia do brasileiro com questões tão caras, né, como é o cuidado dos nossos costumes, dos nossos hábitos, da nossa cultura, né? E, bom, só para dar uma noção do que versa, né, os textos, são textos pequenos, tá? Ele vai... às vezes você vai encontrar 2 textos em uma página só. São textos que, de preferência, leia seguidamente, ou seja, respeitando a cronologia aqui imposta. Então, como você vai perceber, às vezes tem 1 ou 2 textos, tá? Aqui intitulados. É que tá fora de foco porque essa câmera é muito ruim, é a câmera do notebook. Meu celular ele foi pro inferno e já tá a caminho um novo celular para trazer uma imagem melhor para vocês, tá? Mas até lá me suportem assim. Então, por exemplo, você vai encontrar aqui às vezes 2 textos ou uma passagem muito breve que é intitulada, tá? Bom, eu vou ler aqui alguns, né, uns capítulos que eu guardei melhor assim, né, que eu assimilei melhor esse conteúdo, por exemplo, né? Razão e caos, a força como garantia do valor, propaganda desenfreada e tendenciosa, onde a gente vai falar da mídia, a valorização da horda e do tribalismo, né? Tudo isso aqui são títulos, tá? São o que ele vai trazer como indício da barbarização do brasileiro. A supervalorização da força, tá? A valorização exagerada do corpo em detrimento da mente, a valorização do visual sobre o auditivo. Por exemplo, imagem importa, né? O Mário Ferreira dos Santos vai dizer que isso, né, essa coisa de valorizar a imagem ao contrário do que se ouve, que pode ser entendido como a valorização da aparência em detrimento da essência, né? E aí existe até um ditado em latim que se chama esse quam videre, ou seja, ser antes do que parecer, né? Ou seja, vale muito mais a pena você ser do que você só parecer. E o Mário Ferreira dos Santos vai dizer que esse apego à imagem, né, se você tiver um bom vídeo em HD falando um monte de porcaria igual o Felipe Neto, você vai ter muito mais pessoas te assistindo do que, por exemplo, um cara como o Lilo Vlog, né, o Lilo, fazendo vídeos meio que com uma câmera, né, mas falando coisas válidas. Isso é um indício de barbarismo, tá? Você se focar muito mais na questão estética da imagem e tudo mais do que no conteúdo apresentado ali, né? Isso é um indício de barbarismo que o Mário Ferreira dos Santos vai apontar.
Ele vai falar da ridicularização do inteligente, que é aquilo que eu ressaltei aqui. Vai falar da luta contra o Criador. Né? Esse aqui, a luta contra o Criador, cara, pra mim foi um texto que mexeu comigo, me lembrou até uma passagem do livro de Nietzsche, assim falava Zaratustra, que é do caminho do Criador. Né? E me lembrou muito porque é um texto que me emocionou na época, quando eu li, eu tinha lá meus 15, 16 anos, e aqui me lembrou um pouco ele. E aqui ele faz nesse da luta contra o Criador, ele vai falar mais ou menos do Escola Sem Partido. Vamos ler um pedaço aqui, ó. Quereis ver elevado à 7ª cólera a maioria dos mestres? Basta algum aluno tentar uma ideia própria. Mas, senhor dos desgraçados, acaso um jovem não tem direito de tentar também acertar? Se erra, que importa se o erro surgiu de um ímpeto de afirmação? O papel do mestre é corrigir, ensinar, apoiar, estimular a criar, e não frustrar, criar obstáculos à criação, fomentar a desconfiança nas próprias forças, promover a incapacidade. Não é, sem dúvida, a sua verdadeira missão culta, mas a missão bárbara é impedir a criação. Quantas vezes eu já não vivenciei em sala de aula o aluno querer trazer uma nova visão, às vezes até com outro embasamento jurídico, né, já que é aula de direito, e o professor frear a questão do não, porque não é assim, que não sei o que lá. Quanto tem até uma base interpretativa respeitável. Né? Quantas vezes você já não foi desestimulado porque deveria te ensinar, porque deveria te apoiar, né? Apoiar a sua inovação? Né? Isso é um indício do barbarismo. Né? Depois, quando ele vai falar aqui da universidade, né, onde ele vai falar do desvirtuamento da universidade, né? Ele vai trazer bastante disso, de que a universidade tornou-se um antro automático, meramente acadêmico, técnico demais, que não dá margem à criação, que não dá margem à inovação, e realmente é isso. E isso ele falou em 67. Falou em 67. Então, porra, é um livro que anuncia a tragédia que nós vivemos hoje. Se você quer entender o que está acontecendo no Brasil e qual o processo que conduziu a isso, né, eu acho que vale muito a pena ler este livro Denúncia do Mário Ferreira dos Santos. Eu vou deixar o link da loja da Realizações na descrição, para quem quiser adquirir o livro físico, que é algo que eu sempre recomendo. E eu encontrei um link com várias obras digitalizadas da enciclopédia do Mário Ferreira dos Santos, né? E, poxa, tem mais de 30 títulos para download gratuito, como eu sempre costumo trazer aqui quando possível. Né? E eu encontrei esse link abençoado do Mega Uploads. Pode fazer os downloads aí tranquilamente e aprender muito do que esse filósofo aqui tem a nos oferecer. Lembrando que o Mário Ferreira dos Santos é mais um dos esquecidos, dos relegados ao esquecimento pela academia comunista, esquerdista, vermelhinha brasileira. Né? Mas é um dos grandes. Tá? Outro apontamento que ele vai trazer aqui em um dos textos é justamente isso. Né? O fato das grandes mentes raramente terem saído de ambientes acadêmicos. Né? Se você parar para pensar em Shakespeare, por exemplo, Shakespeare não era um acadêmico, foi o maior escritor de língua inglesa, talvez, de toda a história da humanidade. Né? Ele não foi um acadêmico. Né? Há quem diga que sequer ele já tenha saído da Inglaterra algum dia na vida. Né? Então você percebe que a capacidade, a aptidão intelectual, ela está muito mais além do que essas fronteiras impostas por esses tecnocratas do ensino. E claro, dizer que essa é uma obra que foge à regra das obras do Mário Ferreira dos Santos, por ser um livro denúncia, tá? Mais uma vez dizendo aqui, porque não é a regra dele escrever da forma como ele escreveu aqui. Ele mesmo ressalta a especificidade dessa obra em relação às demais. Então, não espere que a partir desta leitura você possa deduzir o estilo e o pensamento do Mário Ferreira dos Santos como um todo. Não sejamos simplistas. Para isso, inclusive, eu vou deixar aí o link para o download. Façam, curtam, compartilhem esses links para disseminar o conhecimento. E espero que tenham gostado aí do comentário introdutório. Até a próxima, fiquem com Deus.